Boa noite, irmãos. Meu nome é Paulo, um trabalhador da nossa Casa Espírita Círculo da Luz. Para todos aqueles que nos acompanham nesse momento, vamos dividir nessa noite o capítulo 11º, 21º, aliás, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos fazer algumas reflexões sobre ele, cujo título é Haverá falsos cristos e falsos profetas. Mas antes que nós iniciemos o nosso trabalho propriamente dito, como nós sempre fazemos, vamos iniciar com uma oração, onde neste momento peço a todos que estão conectados conosco, a todos que estão acompanhando o nosso trabalho neste momento, para levar o nosso pensamento a Deus, a nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanham, para que possamos, nesta noite, fazermos um bom trabalho, que recebamos efluos de paz, de harmonia, de tranquilidade, energias boas para todos nós, e que esse trabalho seja mais oportunidade reflexiva de todos nós na nossa caminhada, na nossa trajetória evolutiva. Agradecemos por nós, por nossos irmãos de caminhada, pedimos que todos aqueles irmãos que estão com alguma dificuldade possam, nesse momento, encontrar um lenitivo que o ajude, que o auxilie, para que a sua caminhada se torne mais tranquila, mais renovadora e mais profícua, e que todos nós, emanados neste momento, nesta egrégora boa, possamos usufruir e fluir do melhor aquilo que nós estamos aqui, neste momento, buscando, de acordo com o nosso merecimento, de acordo com a nossa necessidade, que nós consigamos, então, renovarmos nossos pensamentos, nossas ações, nossos comportamentos, para enfrentarmos melhor, especialmente o momento desafiador que ora estamos atravessando. Agradecemos a oportunidade, pedimos por todos os irmãos em caminhada que se conectam conosco nesse momento, que todos possam ser auxiliados de alguma forma através de mais essa oportunidade de trabalho, e assim agradecidos, pedimos para iniciarmos nosso trabalho desta noite. Que assim seja. Como eu quis falar há pouco, capítulo 21º do nosso Evangelho, haverá falsos cristos e falsos profetas, que nos traz para refletirmos os seguintes itens. Conhece-se a árvore pelo fruto, missão dos profetas, prodígios dos falsos profetas. Não acrediteis em todos os espíritos, e as instruções dos espíritos que nos falam sobre os falsos profetas, caracteres do verdadeiro profeta, os falsos profetas da erraticidade, e Jeremias e os falsos profetas. Logo no início, já há uma recomendação, uma advertência do mestre, quando nos diz assim: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem, pois, figos dos espinheiros, e não se cortam cachos de uva de sobre as sarças. O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porque a boca fala no que está cheio o coração. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 43, 44 e 45. Vejam, meus irmãos, árvore que produz maus frutos não é boa. O título do capítulo é Haverá falsos cristos e falsos profetas. Isso nos remete à ideia de nós definirmos, de uma maneira mais profunda, mais concreta, o significado de profeta. Quem são os profetas? São aqueles enviados por Deus com a missão de nos instruir, ou seja, instruir a toda a humanidade e revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Vejam o tamanho da responsabilidade desses enviados do Pai. Alguém pode pensar assim, mas de uma certa forma, todos nós que estamos aqui, especialmente nós que levamos a palavra a todos os irmãos de caminhada, temos, de uma certa forma, condições de sermos também profetas. Só que, meus irmãos, se nós pensarmos bem, a missão de instruir os homens e revelar os mistérios das coisas espirituais é uma tarefa um pouco mais abrangente e mais profunda, no sentido de que todos nós que estamos aqui somos aprendizes do Evangelho. Então, nós ainda não temos uma condição concreta de levarmos esse labor de forma plena, de forma por inteiro.
Por isso, nós até, de um certo modo, podemos, né, nos encaixar, especialmente quando fazemos exposições, aí estamos levando a palavra diretamente a todos os corações e mentes, mas na raiz, no cerne, né, do que significa ser profeta, né, no sentido evangélico, por assim dizer, nós ainda ficamos um pouco abaixo. Né? Estamos na caminhada, chegaremos cada vez mais próximos, chegaremos no nosso desiderato, mas, por enquanto, ainda precisamos muito mais do aporte do ensinamento do que nós já temos essas condições, né, de revelar os mistérios, de mostrar uma forma mais plena, mais verdadeira, esses mistérios de que fala aqui o conceito de profeta que nós falamos há pouco. Mas, meus irmãos, eu me valho, né, toda vez que eu abordo esse tema, das questões do Livro dos Espíritos. A questão 622, onde Kardec questiona aos espíritos se Deus deu a certos homens a missão de revelar sua lei. Isso é uma pergunta, é um questionamento. E os espíritos respondem que sim, certamente e em todos os tempos, homens receberam essa missão. São os espíritos superiores encarnados com o objetivo de fazer a humanidade progredir, fazer a humanidade avançar espiritualmente. Por aqui nós já temos uma ideia, né, do tamanho da responsabilidade de trazer para nós essa condição, esse ensinamento. Por isso eu falei há pouco, não que nós sejamos muito distantes, mas estamos um pouco abaixo ainda dessa condição maior. Na medida em que nós vamos amadurecendo espiritualmente, progredindo espiritualmente, recebendo e espargindo cada vez mais os ensinamentos através da lei do Pai, pelo Evangelho de Jesus, nosso guia e modelo, nosso mestre, aí nós já vamos nos aproximando mais ainda dessa condição. Tá? Então, essa questão, a 622, nos define bem, né? Porque um princípio que nós podemos ter como meta principal é a confiança, né, que Deus deposita nesses seres, porque lhes dá, né, a missão justamente de revelarem a sua lei e os mistérios, que para nós, né, já não é tanto mistério assim, né? Nós já sabemos que pela nossa doutrina espírita, com a questão da fé raciocinada, né, com a questão de passarmos pelo crivo da razão, as coisas todas que nós temos contatos, experienciamos na nossa vivência terrena, né, já não é tão misterioso assim. Mas para muitos de nós que estamos aqui neste plano, ainda soa algumas coisas misteriosas. Eu lembro sempre de alguns ditados que nós conhecemos, né, algumas coisas que as pessoas dizem, de quaisquer religiões, não é assim de uma religião específica, mas espíritos que estão aqui encarnados como nós, que, dependendo do acontecimento, dependendo do que ocorre naquele momento, né, se manifestam dizendo, isso aí está nas mãos de Deus. Né? Isso é um mistério que nós ainda não conseguimos desvendar. E nós estamos aqui justamente para, aos poucos, com o auxílio desses irmãos que nos trazem essa condição boa, esse aporte magnífico, justamente irmos desvendando isso, descerrando cada vez mais o véu. Tá? Mas, irmãos, haverá falsos cristos e falsos profetas. Esse é o título do capítulo e isso é o que nos chama muito a atenção para nós refletirmos. Como podemos distinguir? E aí nós vamos para a questão 624, onde Kardec questiona qual o caráter do verdadeiro profeta. E os espíritos respondem: o verdadeiro profeta é um homem de bem inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca de um mentiroso para ensinar a verdade. Cada árvore se conhece pelo próprio fruto. Lembra que nós falamos no início do capítulo? Conhecê-lo-eis pelos seus frutos. E essas palavras foram ditas por Jesus. Então, meus irmãos, vejam, cada árvore se conhece pelo fruto. Conhecê-los-eis pelos seus atos e pelas suas palavras. Todo aquele que se diz
por exemplo, só para citar um exemplo bem mundano para nós entendermos, que veio inspirado por Deus e que a verdade está com ele, cuidado. Vamos, como se diz, abrir o olho. Já aí há uma distinção do cerne, né, do verdadeiro caráter do profeta, daquele que de fato é enviado por Deus, nosso Pai. Porque nenhum de nós que está aqui tem condições de se arvorar em conhecedor da verdade. Todos nós que estamos aqui estamos a caminho da verdade. Temos ainda a verdade relativa, que é a nossa, que é possível para quem está aqui neste plano encarnado, endividados como somos nós, todos que estamos aqui, espiritualmente falando. Então, é preciso que nós tenhamos cuidados, tá? É preciso que nós lembremos que, se haverá falsos cristos e falsos profetas, esses irmãos, não deixam de ser os nossos irmãos, vão nos enganar, vão nos seduzir, vão nos criar muitos embaraços. E aí, meus irmãos, nós podemos pensar assim: quais são os efeitos da ação desses falsos profetas, desses irmãos que ainda estão neste patamar de achar-se superiores, de achar-se donos da verdade, de dizer, eu sou enviado, eu sei das verdades, a verdade está comigo. E os efeitos, né, são muito deletérios, nos trazem muitos problemas, muitas dificuldades, muitos dissabores, tá? Porque, no primeiro momento, esses amigos, esses falsos profetas, vão nos seduzir, vão nos deslumbrar. Mas, na medida que o tempo decorre, nós vamos perceber o engodo de que fomos vítimas, e isso acontecendo, muitos de nós, inclusive, esfria naquilo de mais sublime que nós temos, que é a caridade. Muitos de nós, quando colocado frente a frente com essas condições, desanima. Os amigos querem ver um exemplo. Quantos de nós, quando ajuda um irmão, né, ou mais de um, e percebe que o resultado não tem sido muito produtivo, que parece que essa pessoa não sai do lugar, que ela não se interessa, recebe aqueles ensinamentos, mas não os põe em prática? Primeiro que o tempo que isso vai ocorrer não é nosso. O nosso dever é passar a palavra, é mostrar o caminho, é ensinar, na medida das nossas condições, aquilo que de melhor possamos para que auxiliemos a todos nós, os demais irmãos de caminhada, a um processo evolutivo melhor, né? Cumprindo as etapas todas que precisamos para alcançar nos patamares melhores. Mas, quando nós dizemos isso, por trás está o pensamento de que não vale a pena me esforçar, perder meu tempo, nós usamos muito esse termo, né, para ensinar essa pessoa ou essas pessoas, porque elas não estão dando a mina, elas não estão fazendo por onde, não estão sequer, muitas vezes, prestando atenção nas coisas que nós mostramos e fazemos e exemplificamos. Meus irmãos, isso não importa. Importa que nós façamos o trabalho. Nós estamos aqui para isso. Quando diz lá no conceito de profeta que é o enviado de Deus, como todos nós, somos também enviados de Deus. Então, um dos deveres mais primordiais que nós temos é justamente esse, é nunca perder a oportunidade de levar a palavra. Falamos muito disso no capítulo da semana passada, capítulo anterior, capítulo 20, que nos fala em trabalhadores da última hora, onde nós refletimos muito sobre isso, né? Muitas pessoas não vão sequer nos ouvir, vão estar nos olhando, mas vão estar pensando em outras coisas, não estão nem prestando atenção direito naquilo que nós estamos dizendo ou mostrando. Outras vão desdenhar do que nós dissermos. Outras vão achar até bobagem. Isso imagina, reencarnação, que isso, espírito? Não, eu nem acredito nessas coisas. Outros simplesmente vão levar para o lado da galhofa. E aí, meus irmãos, se nós acusarmos esse golpe e refriarmos a caridade, que é a condição de auxílio mais sublime que nós possamos ter para com os nossos irmãos, nós estaremos dando guarida justamente aos falsos profetas, tá? Porque o efeito
daquilo que eles fazem é justamente trazer dissabores, trazer resultados deletérios, resultados ruins, mas é nosso dever saber decodificar isso e continuar firme, perseverante, sempre resoluto na direção do bem, que essa é a principal missão de todos nós que estamos aqui. Tá? Sempre acordarmos pensando no bem e nos repousar pensando no bem, no outro dia repetir esse processo e assim por diante. Alguém pode estar pensando e pode argumentar, puxa, mas isso não deve ser muito fácil. E eu não vou enganar ninguém, não é. Mas, mesmo com alguma dificuldade, porque nós na carne temos lá as nossas dificuldades, o resultado, o retorno disso, não há precedentes nas nossas definições terrenas para alcançar o nível de alegria interior, de satisfação interior, de amor que nós recebemos, de energias que perpassam muitas vezes os nossos círculos mais comezinhos e nos faz alçar uma condição que nós sequer imaginamos quando ingressamos nesse trabalho divino de levar adiante a palavra e aprender, né, a nos resguardarmos desses irmãos que se aproximam de nós para tirar vantagem. Eu costumo dizer, meus amigos, que todos nós que estamos aqui neste plano estamos, na maior parte das vezes, muito mais para ter trabalho numa condição levada mais para o lado negativo do que para o positivo, porque, objetivamente falando, nós estamos numa caminhada em que necessitamos desse auxílio dos nossos mentores espirituais, do nosso mestre, guia e modelo Jesus, auxílio do mais alto, do Pai, enfim, toda essa rede de irmãos sob as bênçãos de Deus e do nosso mestre Jesus, que nos trazem esse auxílio e esse aporte. Mas os irmãos encarnados, também eles têm o seu papel no convívio conosco, gregariamente falando. Todos nós somos seres gregários. Como tal, temos necessidade de nos relacionarmos, aprender e crescer, evoluirmos em conjunto, porque somos todos isso. Essa frase parece uma frase tão antiga, tão batida, mas é muito verdadeira. Somos todos filhos de Deus. Somos todos filhos do Altíssimo. E todos nós temos as mesmas condições. As escolhas que fazemos é que vai colocar, então, os diferenciais na nossa trajetória, inclusive em questão de tempo, em termos de tempo. Mas, falando sobre a questão dos falsos profetas, tá? O capítulo também nos chama a atenção para que nós não acreditemos em todos os espíritos. Tá? E aí, meus irmãos, nós podemos pensar o seguinte, aqui no Evangelho diz assim, meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentais se eles são de Deus, porquanto vários profetas se ergueram no mundo. São João, primeira epístola, capítulo 4, versículo 1. Como é que nós podemos fazer, meus irmãos, para saber, para experimentar se alguém é de Deus, se algum espírito é de Deus? No primeiro momento, nós vamos analisar assim, todos nós somos de Deus, porque todos somos seus filhos. Ou será que esses ditos falsos profetas, espíritos enganadores, não são filhos de Deus? São, todos nós somos. E aí, nós temos que pensar, né? Se esses irmãos ainda estão nessa condição, ainda estão transindo nessa seara negativa, a corrigenda se fará para cada um deles no momento em que isso se tornar condição inalienável, porque cada um de nós tem a sua caminhada. Tá? E nós podemos, já que definimos os profetas, como é que nós podemos definir os falsos profetas? Tá? Eu vou chamar a atenção para algo que é muito comum acontecer conosco aqui no nosso plano em que estamos encarnados. Nós já ouvimos falar muito, tá, de gurus, mas olhem só, meus irmãos, só para que nós reflitamos e pensemos um pouquinho a respeito. Será que muitos de nós não têm lá os seus gurus? Lembro que, quando eu falei da questão do profeta ser enviado por Deus
cujo mote principal é a confiança que o Pai deposita nesses amigos para nos trazer esses ensinamentos, esse trabalho, muitos de nós confiamos, às vezes, de forma até quase que absoluta, em pessoas que são pseudo-amigos, são pseudo-companheiros verdadeiros. Estão ali muito mais para nos trazer ilusões e para tirar vantagem de nós, da maneira que puderem. E muitas vezes nós confiamos. Como é que eu posso entender, então, que esse processo não seja assim tão complicado e tão difícil para mim? Basta eu pensar. Se eu já sei que quem é enviado do Pai, num primeiro momento, jamais vai se jactar, se vangloriar do que quer que seja, jamais vai chamar atenção para, olha, preste atenção no que eu estou dizendo e fazendo, porque eu sou enviado de Deus. Esse já está mostrando que de enviado de Deus, ele é como todos nós, mas não chega nem perto de ser um profeta. Perceberam? Todos nós somos enviados por Deus para esse plano, para cumprirmos as nossas tarefas de evolução espiritual, né? Os nossos deveres, inclusive, que precisamos, senão não estaríamos aqui. Mas aquele que Deus envia como missão é diferente. Uma das características, eu já falei há pouco, mas vou repetir porque é sempre importante, uma das características mais sublimes daquele que é enviado por Deus é justamente aquela palavra que nós muito falamos, né? Toda vez que abordamos qualquer tema da nossa doutrina espírita, ou do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, que é a caridade, né? O homem de bem, o bom espírito, ele é um perseguidor contumaz do bem, no sentido, claro, positivo, né? Por que eu falei perseguidor contumaz? Porque ele se esforça o tempo todo para sempre seguir o bem. E através do quê? Justamente dessa condição de atenção e atendimento sublime, que é a prática da caridade. Então, essa é a verdadeira característica daquele que é, de fato, um profeta. Os verdadeiros propagadores da doutrina do Cristo não são atilados, arrogantes, detentores de conhecimentos mil para colocar assim como se for algo superior em cima dos demais. Pelo contrário, são brandos, são mansos e são humildes. A humildade é a sua característica também marcante. E aí nós já vamos percebendo, né? Como eu coloquei logo no início da nossa conversa, como nós podemos distinguir o bom, verdadeiro profeta do falso profeta. É justamente quando nós começamos a observar melhor, né? Aquele que se diz detentor de prodígios, detentor de conhecimentos mil, e que se coloca assim como se for um ser acima, em que os outros vão reverenciá-lo, cuidado, abramos o nosso olho. A doutrina espírita, meus irmãos, tem como um dos ditames mais importantes, um dos pilares mais concretos, é que tudo que nós fazemos, tudo que nós laboramos, ouvimos, conduzimos, né, e de alguma forma interpenetramos, seja em termos de conhecimento, seja em termos de atendimento, enfim, em qualquer labor em que nós estejamos inseridos, para o bem, evidentemente, uma das coisas mais importantes que a doutrina espírita nos faz chamar a atenção é que nós passemos tudo, é tudo mesmo, pelo crivo da razão. E aí nós estamos, de fato, nos guardando, né, dos resultados nefastos dessas ações dos falsos profetas. Porque se eu percebo que aquele ser, né, que eu posso até, no primeiro momento, por uma invigilância ou por um outro motivo qualquer, por uma fragilidade momentânea, né, reverenciar como um guru, está se exaltando, porque o exaltar-se já está diametralmente oposto à questão mais íntima, à questão mais
de perto, né, que mais está atinente à condição do profeta, enviado de Deus. Pelo contrário, eu vou passar o ensinamento, se for o caso, da maneira mais humilde, com paciência, com parcimônia, com amorosidade, com compreensão. Jamais, por exemplo, eu gosto muito de dar esses exemplos, assim, jamais, por exemplo, vou me irritar, porque a irritação vai fazer com que eu saia, né, do prumo, eu saia do foco, eu acabo obstruindo, né, o objetivo daquilo que eu estou fazendo naquele momento. Isso já nos dá uma ideia. Então, não é tão difícil nós nos resguardarmos, né, da ação desses irmãos. Tá? E aí nós podemos definir, tá, quem são, então, de uma maneira assim mais objetiva, esses falsos profetas. São todos aqueles que, olhem como isso é importante, meus irmãos, conscientes do que fazem e conhecedores de algumas verdades, negam o erro por orgulho, interesse e principalmente por maldade. São egoístas, astuciosos, intolerantes e fanáticos. Servem de todos os meios para prevalecer suas ideias, confundindo as almas simples e confiantes. Vejam, meus irmãos, como é importante isso. E aqui diz mais, que esses irmãos valem-se do nome de Deus e de Jesus para alcançar seus objetivos. E aí, como é que nós nos acautelamos? Além de passar pelo crivo da razão, tem uma outra questão que é fundamental, é essencial nesse processo, que é a nossa vigilância. Quando nós ficamos invigilantes, e por isso Cristo enfatizava a questão do orai e vigiai, porque quando nós ficamos invigilantes, meus irmãos, literalmente tudo pode acontecer. Às vezes, num átimo de segundo de invigilância, nós acabamos trazendo para nós um problema que pode nos incomodar e perdurar até por muito tempo do que seria o recomendável, o desejável, até que se solucione, até que se busque um final mais atinente com uma condição positiva. Parece assim que eu estou exagerando, dizendo isso desta forma, mas não. Na verdade, quando nós estamos em vigilância, e eu vou dizer assim com toda a franqueza, né, pelo meu modo de observar, eu tenho observado, especialmente nesse momento que nós estamos atravessando, de transição, de tudo que nós conhecemos sobre esse processo e das coisas que estão ocorrendo, especialmente com esse evento da pandemia, né, desse vírus que está, de fato, nos fazendo chacoalhar, como se costuma dizer, né, sair da nossa zona de conforto, é natural até, de uma certa forma, que vez ou outra nós fiquemos vigilantes. Por quê? Porque a premência nas quais nós estamos mergulhados, de ações, de sentimentos, de cuidados extremos conosco e com os nossos irmãos de caminhada, com nossos afetos, enfim, com todos, ela é uma exigência cotidiana e intensa, diariamente. Nós não podemos em nenhum momento achar, não, hoje eu posso dar uma relaxada, né, eu posso até ir até o armazém da esquina sem me preocupar em colocar a máscara, porque daqui ali não vai acontecer. Aí nós já estamos sendo negligentes em algo que é fundamental, porque, nesse caso, nós temos que pensar não apenas em nós, mas também nos nossos irmãos de caminhada, e somente aqueles que estão convivendo mais a miúde conosco, que são os nossos familiares, que estão ali no mesmo local e que estamos no nosso lar, na nossa casa, né? E que todos os dias nós estamos ali convivendo, mas também convivemos em outras esferas exteriores e podemos trazer, né, essa condição ruim para dentro do nosso lar. Então, a vigilância é importante, e ela é importante em todos os momentos, em todos os sentidos. Mas sabemos também o quanto nós estamos envolvidos pelas questões da Terra, pela sensorialidade terrena, pelas sensações terrenas, e vez ou outra é natural que nós, puxa vida, me distrair. E agora? Paciência. Não adianta também nós ficarmos nos queixando, reclamando, mas eu não podia ter feito isso.
dizemos, estamos aqui num aprendizado. Aprendizado significa errar e acertar. Aliás, tá? Muito mais errar do que acertar, porque a nossa caminhada é assim, é de tentativa e erro. Nós já estamos num patamar razoavelmente positivo, mas ainda temos muito a crescer e vamos chegar lá. Então, falando assim, mais diretamente, né, sobre essa questão dos falsos profetas, se nós nos mantivermos minimamente vigilantes, é claro que nós seremos tentados, seremos atacados, em certo sentido. Tá? Porque, principalmente aqueles que se esforçam para seguir as leis do Pai, são bastante visados. Primeiro, porque nós não vivemos num mundo assim, que é um paraíso. Não, nosso mundo nós sabemos, né? Existem muita coisa boa e isso é maravilhoso, né? Somente nós, quando nos engajamos, nós notamos o quanto isso nos faz bem, o quanto isso faz bem numa corrente assim, de vários irmãos nossos, em vários segmentos, cada um se auxiliando mutuamente, mas também sabemos, não podemos, né, fecharmos os olhos para isso, que há muita coisa ruim que não, em tese, não precisaria, né? Mas ainda há, porque muitos de nós fazem escolhas equivocadas, né? Por interesse, por orgulho, por egoísmo, aí nós poderíamos elencar N definições, N justificativas, mas principalmente, né, essas coisas todas nos levam para que, em momentos como esse, nós nos tornemos invigilantes. E nos tornando invigilantes, nós estamos mais afeitos, né, mais propensos a cair, né, no canto de sereia, como eu costumo dizer, desses falsos profetas. Né? Especialmente, principalmente, aliás, o capítulo dedica uma parte sobre isso, né, aqueles que estão na erraticidade, aqueles que estão desencarnados, muitos dos quais, né, muitas vezes têm algum compromisso espiritual conosco mal resolvido e muitas vezes somos nós, né, que nos responsabilizamos por isso. É uma espécie, como nos diz o nosso irmão Vitório, de credor legítimo. Principalmente esses, né, vão nos assediar, vão aproximar-se de nós, e se nós estivermos invigilantes, será um prato cheio. Mas isso não quer dizer também que nós devamos achar que, puxa, então não tem como solucionar? Tem. Volta, né? Acerena-te, confia, persevera, trabalha e as coisas começam a fluir melhor, a pegar um outro sentido, um outro rumo, que é o que nós precisamos na nossa passagem terrena. Então, meus irmãos, para já ir encaminhando o nosso encerramento, eu quero deixar para os amigos como alento, como mensagem, né, que nós busquemos sempre a vivência do Evangelho. Dito assim, parece fácil, né? Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque se eu me esforçar para viver minimamente, um pouco que seja, alguns ditames do Evangelho do Cristo à luz da nossa doutrina espírita, eu já estarei com uma condição bem mais dificultosa para acontecer que eu acabe me tornando, de uma certa forma, vítima dessas ações, desses irmãos. Pelo contrário, eu posso, inclusive, se estiver concretamente disposto e estiver de uma forma assim mais plena, mais duradoura, de manter isso na minha vivência cotidiana, oportunizar aqui esses irmãos que se aproximam com essas intenções más, né? Como diz no início do capítulo, Cristo diz: guardai-vos daqueles que se aproximam com a intenção de vos furtar, né? Parece cordeiro, mas são lobos rapazes, ou seja, são aves de rapina, né? São pessoas que querem tirar proveito. Daí nós podemos usar vários eufemismos, mas, objetivamente falando, é exatamente isso. Porque se eu consigo me acautelar, é porque eu tenho, atrás deste fato, alguma coisa que eu estou fazendo que permite que eu alcance essa condição e que a mantenha, e que até a amplie.
vivência do Evangelho. Não vou lhes dizer aqui, não vou lhes vender uma ideia de que isso seja fácil, porque nós sabemos que não é, mas é muito gratificante, é muito compensador, nos traz resultados maravilhosos, porque não só nos acautela dessas ações desses irmãos que eu falei há pouco, mas principalmente nos dá uma condição de vivência maravilhosa, mesmo na dificuldade, mesmo nos grandes desafios, ante os grandes desafios como agora, nós estamos sendo desafiados e muito desafiados, né? Não é pouca coisa o que está acontecendo. Pois bem, meus irmãos, mesmo nesses momentos, quando eu me esforço, né, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más tendências. Vejam como uma coisa leva a outra. As nossas más tendências, elas existem, estão conosco, e elas também são, muitas vezes, ferramentas que ajudam a que nós corramos o risco de sermos, eu não diria vítima, mas de sofrermos as ingerências das ações más desses irmãos, dos falsos profetas. Tá? Porque se eu me esforço para viver o Evangelho, eu estou obrando pela minha transformação moral, porque a grande questão, o grande cerne do Evangelho, do Cristo, à luz da doutrina espírita, é justamente a transformação moral. Na medida em que eu venço as minhas más tendências, e não adianta eu dizer para mim mesmo, não, mas eu agora já estou num patamar espiritual em que eu já não tenho tantas, nós temos. Tem aquelas que nós passamos ao largo, que nós dizemos assim, não, isso aí até não é tão, foi só uma coisinha, né? Nem foi assim algo tão abrangente. Pois bem, muitas vezes é nas pequenas coisas que nós permitimos que elas tomem corpo, cresçam de volume e acabem se tornando algo bem complicado para nós gerirmos e para nós conseguirmos resolver, conseguirmos elucidar e vencer. Então, nós temos que ter em mente sempre que o esforço para a vivência do Evangelho começa nas pequeníssimas coisas, nas coisas mais mínimas, mais comezinhas, para depois, então, com o correr do tempo e com o decorrer do nosso labor nesse sentido, nós chegarmos, né, a uma condição de já dizer assim para nós mesmos, poxa, tantas coisas que antes, né, eu achava que deveria fazer, porque todos faziam, ou porque era bom, ou porque me trazia prazer, hoje eu nem sequer tenho intenção de ouvi-las. Por quê? Porque isso implica num amadurecimento espiritual. E é isso também que nos livra, né, de tudo que ainda existe de ruim, digamos assim, aqui no nosso plano. Nós estamos nesse turbilhão, nós estamos envolvidos nesse processo, porque nós estamos no mundo e nós sabemos que este mundo em que nós estamos, ainda, embora já esteja transindo por uma situação melhor, que seria o mundo de regeneração, que é o mundo de regeneração, será, mas ainda é, né, por conta do que nós, inclusive, podemos enfaticamente perceber, um mundo de provas e expiações, mas também não vamos nos prender a isso. Importa que nós, na nossa caminhada, nos esforcemos e empreendamos cada vez mais labor nesse sentido. Eu agradeço a atenção dos amigos, desejo a todos uma excelente noite e vamos então encerrar, como nós sempre fazemos, com uma oração, onde mais uma vez agradecemos a oportunidade, a Deus, a nosso Mestre Jesus, equipe espiritual que nos ajuda, nos intui, nos aporta sempre coisas boas a seguir, que está conosco, não apenas em momentos como esse, mas em todos os momentos da nossa existência cotidiana. Muitas vezes nós sequer percebamos isso, tão envolvidos que estamos com as coisas e as lides da terra, mas agradecemos e pedimos para que todos, quem esteve essa noite conosco, participando desse trabalho, seja pelo pensamento, seja por que razão for, ou por que condição for, que todos, e até aqueles que não puderam de forma mais enfática participar do nosso trabalho,
possam receber eflúvios bons, energias reparadoras, que os ajude no enfrentamento da pandemia, nos ajude nos enfrentamentos diários, né, que nós temos, porque a pandemia não tirou, como se fosse um passe de mágica, as nossas vidas, os nossos labores que nós temos cotidianamente e que já tínhamos mesmo antes, e sequer imaginamos que isso poderia acontecer. Então, ela só deu um sentido talvez mais pesado, né, um pouco mais difícil, mas isso também não quer dizer que nós esmoreçamos. Por isso é importante estar sempre grato e poder sempre contar com esse auxílio prestimoso desses irmãos, que, sob as bênçãos de Deus, de nosso Pai, estão o tempo todo, diuturnamente, nos auxiliando, nos aportando o melhor caminho a seguir. Mas agradecer também por nós, meus irmãos, porque eu gosto sempre de lembrar de algo que muitas vezes nós esquecemos. Todo esforço que nós fazemos no bem, todo esforço que nós fazemos em auxílio aos mais necessitados, todo esforço que nós fazemos nessa caminhada evolutiva juntamente com nossos irmãos, é demonstração de amor por nós, de amor por Deus, de amor por nossos irmãos, de amor pela nossa existência, estar sendo grata como é o tempo todo, e principalmente por amor a algo que para nós é perene, é inelutável, inalienável, que é essa vivência do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, e mais do que isso, as consequências magníficas, maravilhosas que isso traz para todos nós. Assim, extremamente agradecidos, pedimos para dar por encerrado nosso trabalho desta noite. Que assim seja.